Estamos começando mais um podcast, O Canal, nosso encontro semanal, com convidados super especiais, que tem alguma ligação com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com a natureza. Bom, a gente está entrando em fevereiro agora, né? A gente teve os primeiros 4 convidados nas últimas 4 semanas. Hoje não poderia ser diferente, né, Sandro? Convidados sempre muito especiais e hoje também não foge essa regra, né? Exatamente. Tudo bom aí, pessoal? Iniciando aí mais um programa, podcast. A nossa agenda semanal aí de comunicação. Aqui você fica por dentro de tudo que está acontecendo no nosso estado do Espírito Santo, na nossa cidade linda de Vitória, no Brasil, né? E no mundo também. É só pauta quente aqui, né? Só pauta quente, só convidado especial. Lembrando que o podcast, o canal, que vai ao ar nas plataformas do YouTube, tem a parceria da Vale e o apoio do Banestes. Você pode acompanhar também as pílulas, né? Os cortes nas nossas mídias sociais, @amigos da Jubarte, Instagram, Facebook. E também dizer que estamos com uma parceria bem legal com a loja Origens, né? O lançamento foi o mês passado. E a gente está com uma estampa bem bacana, um presente da Flávia Brown. Então a gente sempre recebe pergunta, como é que eu posso ajudar o projeto? Como é que eu posso apoiar a causa da proteção, da conservação das baleias e dos golfinhos? Está aí, uma oportunidade, né, Sandrão? Como é que faz para ter essa... Isso aí. A gente teve essa alegria dessa parceria com Origens, é uma marca já consolidada aqui no Espírito Santo, Capixaba conhece muito, e associar essa marca com um projeto de conservação Amigos da Jubarte, né? Então, através da doação da arte da artista plástica Flávia Brown, de São Paulo, ela nos doou o desenho, e aí você pode adquirir essa linda camiseta entrando no site do Origens, e você também vai estar contribuindo, então, com a conservação das baleias jubartes e, consequentemente, de todo o ambiente marinho. Com certeza. Agora vamos para o bate-papo aqui com o nosso convidado super especial, que inclusive Tá aqui já representa uma área muito importante, né, da nossa vida, que é tema principal desse podcast, que é o meio ambiente, e que cada vez mais vem ganhando uma importância maior, né, no mundo, né? As pessoas se conscientizando que realmente o meio ambiente é o nosso meio de vida. Sim, Né? sim. E nós estamos aqui com o nosso convidado especial, que já trabalhou no IBAMA, já foi superintendente do IBAMA, já foi IEMA, já ocupou cargos importantíssimos, Exatamente. né, em instituições que têm uma voz de comando, e hoje é o secretário de Meio Ambiente de Vitória. Estamos aqui com Tarcísio Föger, né? Tem um sobrenome austríaco um pouco complicado de dizer, mas é uma grande pessoa, um técnico muito bem preparado para a função. E é um prazer muito grande estar te recebendo aqui, Tarcísio, por você representar talvez nosso representante máximo na área de meio ambiente na nossa capital, Vitória, aqui no Espírito Santo, e para bater esse papo com a gente e conversar não só sobre a figura do secretário, mas a sua vida pessoal, como é que você começou lá atrás, né? Como é que foi a sua carreira, enfim, as dificuldades que você enfrentou. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Nossa, gente, é muito bom vir aqui, tá? Mais uma vez, a gente sempre juntos, né? Quando a gente discute agendas ambientais, a gente tem a honra de atuar de forma conjunta com instituições importantes e amigos da Jubarte, Instituto Canal. Sem sombra de dúvida, quando a gente pensa em fazer alguma ação com alguém, a gente imagina vocês logo de início, dada essa relação boa e essa oportunidade que sempre vocês nos deram de ser colaboradores, né? Por mais que a gente seja um órgão ambiental que exerça fiscalização, que exerça a gestão ambiental em todas as suas linhas, a gente necessita dessa colaboração, dessa ajuda, digamos assim, de fazer com que a gente faça cada dia mais. Então, muito obrigado por toda a oportunidade, não somente agora. Eu te confesso que eu estou até um pouco nervoso aqui, que eu nunca fiz um podcast na vida. A gente também nunca tinha Essa parte não, assim, existem gente lá que fala bem melhor do que eu, que se desenvolve muito mais do que eu, mas, digamos assim, essa oportunidade, ela junto com várias outras que vocês sempre buscam, sempre chamam a gente, que a gente
almeja sempre, ou seja, quem ganha com isso é a agenda ambiental de Vitória, quem ganha com isso é a comunidade que vive em Vitória, em todos os setores, em todas as regiões. Acabo de chegar de Santo Antônio agora, a minha querida Santo Antônio, já falando um pouco aqui da vida. Mas é bom até emendar esse assunto, que aí aproveitando a camisa do Tarcísio, né? Camisinha limpa, Falar desse no mês de janeiro. Logo Nova é uma ação que já tem mais de 20 anos, né? Tem mais de 20 anos que a Semana é de Vitória, organiza em todo esse mês de janeiro uma série de atores, comunidade. E qual foi a sacada que a gente teve exatamente em 2021? É de levar essa ação de manutenção da orla, de limpeza da orla, de um ambiente limpo, sadio, em áreas, em regiões que nunca receberam isso. Então, hoje a gente estava lá em Santo Antônio, amanhã a gente vai estar junto lá em Jesus de Nazaré, tá todo mundo esperando lá, adivinha quem? A Jujuba. Não está esperando a gente exatamente, não, mas está todo esperando. Pode chegar uma tropa de gente lá, mas peraí. Cadê a Jujuba, né? Então, né? Agora, Tarcísio, pegando o gancho no que você está falando, exatamente essa sua fala interessantíssima. A tendência que a gente tem de acreditar é que as pessoas que têm um grau de instrução, que tiveram mais acesso à informação, à escola, né? Isso tem muito a ver com o padrão social da pessoa, e a gente sabe que o Brasil, infelizmente, é um país ainda muito desigual, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista da oportunidade de estudo. E a gente tende a acreditar que as pessoas que tiveram um nível maior de informação são pessoas automaticamente mais conscientes, né? Inclusive em torno das causas ambientais. Isso faz com que o desafio seja ainda maior de levar uma mensagem da conservação, da sustentabilidade para regiões de alta vulnerabilidade social. Dito isso, você acredita que realmente existe uma correlação no nível de informação com a questão da conscientização da sociedade? E, emendando nessa pergunta, qual a importância de trabalhar esses temas justamente nesses locais que tem uma vulnerabilidade social um pouco mais visível, né? Trabalhar causas que às vezes não é tão prioridade dessas comunidades, o que é compreensível, né? Porque a prioridade muitas vezes é a saúde, é a educação, é a segurança. Qual o tamanho desse desafio de democratizar, né, a linguagem da conservação, e se realmente existe uma relação do nível de informação com o nível de consciência das pessoas? Esse um imenso desafio, né? É claro que a gente faz uma leitura de que como é que a gente insere dentro daquele cotidiano, dentro daquele imaginário local, elementos sobre cultura, sobre lazer, sobre meio ambiente, às vezes em uma realidade que aquela família ainda não alcançou determinados elementos para alcançar a sua cidadania. Esse é o grande desafio. Digamos assim, não é que seja essa realidade de uma forma direta, mas como você discute meio ambiente com uma família que às vezes não tem acesso à água limpa, que às vezes não tem acesso a uma alimentação ideal, mínima, entendeu? É esse o grande desafio, né? E isso aí eu me lembro, e aí contando um pouquinho da história minha, né? Eu sou geógrafo, sou formado aqui na UFES, e eu lembro que quando eu estava recém-formado em geografia, já faz um certo tempo, eu já tenho mais de 20 anos aí de geógrafo. Doutorado em Geografia Humana, se eu não me engano. Isso, exatamente, em Coimbra. Coimbra, em Portugal, sim. Isso, exato. Mas aí, quando eu estava acabando a universidade, eu tive uma oportunidade ímpar de atuar com levantamentos socioambientais com comunidades quilombolas do norte do nosso estado. Legal. E aí você imagina, um alemãozinho, exatamente, você imagina, no caso, alemãozinho, e eu fui para o meio da negrada, digamos assim. Eles mesmo falam isso, né? Eu fui, não, digamos assim, estudá-los exatamente, porque eles por si só já sabem o que tem que ser feito, etc. Mas eu fui
entender exatamente como é que essas comunidades quilombolas, rurais, com forte viés cultural, com forte viés com seu território, gerenciavam os recursos, a água, a terra, a época do ano mais adequada a você fazer um cultivo da mandioca, do milho, da horta, de tudo. E assim, nós estamos dizendo de comunidades que também no decorrer da história passaram por determinadas épocas ruins, de falta de acesso à saúde, à educação, a uma alimentação mais adequada. E se a gente pode usar esse conceito, a engenharia social que eles utilizam para poder lidar com esses elementos, aquilo sim é que dá um exemplo claro de como que uma articulação comunitária ela é uma pedra fundamental para a gente inserir elementos de sustentabilidade. Achar que o poder público vai resolver isso sozinho, não vai. Não vai, eu digo isso com mais de 20 anos, atuando na área ambiental, ocupando os cargos que eu ocupei, com as responsabilidades que já vi e que executei. Mas assim, a articulação de base da comunidade, ela é a pedra fundamental para qualquer ação que você veja o resultado positivo. E quando a gente coloca isso num meio ambiente urbano, exemplo que nós estaremos lá amanhã, Comunidade de Jesus de Nazaré, entendeu? A gente tem uma realidade lá, a gente sabe que é uma comunidade que sofre, digamos assim, algumas dificuldades em alguns elementos, né? A gente sabe qual é a realidade, né, da chamada. Eu não gosto muito desse conceito, mas a gente sabe qual é a realidade de uma periferia, Sim. entendeu? A gente sabe disso. Mas olha o nível de articulação que aquela comunidade tem. Sim. Olha como que a gente tem um dos melhores artistas que eu conheço, que é aquele menino chamado Nico. Estou aqui lançando até a ideia de chamá-lo aqui. Sim, sim. Como que aquele menino, um artista com a vocação fundamental, ele nasceu e ele desenvolve as ações dele na comunidade. Sim. Você imagina qual o poder que a gente tem, né, de articular ações, de, digamos assim, de fomentar isso, para que a comunidade se articule com a ajuda do poder público, sim, com a ação das ONGs, mas que ela mesma desenvolva mecanismos que a gente tenha novos nicos, que a gente tenha novas ações. Então, esse engajamento, essa articulação, ela é fundamental, assim. Como que a gente leva o assunto para uma comunidade que às vezes é carente de determinadas coisas, mas para despertar nela a agenda ambiental. Mas como melhor ainda que a gente faz a agenda ambiental nascer da própria comunidade. E aí? Onde o sapato te aperta, né? Onde o que te incomoda? Sou eu, do lado de fora, digamos assim, aspas, que vou dizer aquilo que incomoda a comunidade, ou é ela mesma que se organiza e fala, não, a gente não quer essa orla suja, Sim. a gente não quer essa região aqui com muito ruído. É muito mais potente quando a própria comunidade Pois é a protagonista do seu... Exatamente. E assim, dentro de todas as ideias de um engajamento social, né, de visando ações que almejam uma evolução de todas essas agendas, ambiental, cultural, de segurança, de novas oportunidades, a geração das microeconomias emancipatórias, isso aí é fundamental, bicho. Entendeu? Então, assim, falar de meio ambiente hoje não é somente falar do animal, não é somente falar da cobertura vegetal, não é somente falar da nossa orla. É falar de como aquela família que está ali em uma região, né, que não teve, no decorrer da nossa história, que não teve um investimento social forte, que não teve um investimento educacional forte, é como que ela desenvolve meios de desenvolver a sua, digamos assim, a sua independência, seja financeira, seja econômica, etc., mas que ela possa engajar em ações onde ela continue ali, onde ela possa gerar a sua vida ali, ela pode gerar
meios para o qual o meio ambiente é o cenário, mas ela dá um passo importante em relação a isso. Em suma, como que alguém chega em uma região linda. Hoje, exemplo, eu estava ali na orla de Santo Antônio. Bicho, aquilo é lindo, cara. Aquilo é lindo. E pouquíssima gente sabe disso. Quando eu vim morar em Vitória, eu era muito novo. Tem até uma historiazinha de vida, né? Você veio para fazer a UFES? Não, 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 não. Eu cheguei bem antes. Olha bem, quando eu tinha menos de 1 ano de idade, aí a mãe tinha 28 anos. A gente é oriundo de Afonso Cláudio, lá na divisa com Minas. E aconteceu um fato fatídico, que o meu pai, muito novo, ele morreu. Muito novo. A minha mãe tinha 28 anos, eu tinha menos de 1 ano de idade, e a minha irmã, Sheila, tinha uns 2 anos e meio. Isso lá em Afonso Cláudio. Em Afonso Cláudio. E aí, você imagina só, uma jovem de 28 anos, com um filho no colo, outra filha é pequena, deu na ideia dela de vir tentar a vida, de vir batalhar em Vitória. Fomos morar em Santo Antônio. E ali eu tive a melhor infância do mundo. Isso foi mais ou menos qual ano, Tarcísio? Olha, esse ano eu faço 46 anos, né? Né? Não tem tanto tempo. Não sei, mais de 40 anos. Ali na década de 80 e tal. Exatamente. Imagino que aquela região devia ser ainda... Nossa, Primeiro bairro de Vitória. exatamente, entendeu? Eu tenho vários amigos, se a gente resgatasse a história, todo mundo, vários amigos que passaram alguma época. Em algum momento. Eu te conheço ali de Santo Antônio, eu te conheço. E eu jogava bola em time, o antigo time lá do João Nery. Jogava bola mais ou menos. Eu era assíduo. Época do hidroavião. Não, pera aí. Não, aí não. 46, amigo. Pera aí, não. Ouvi falar assim, eu ia lá muito, né? A gente ia numa meninada lá que a gente pegava a rampa ali, que hoje ela é arrebentada, mas ela ia até lá. Massa ali, cara, era você ir de bike sentando o pau e cair dentro da maré com a bike. Era massa pra caramba, entendeu? Legal. E aí, você dentro desse quadro de mudança, né, do interior para uma capital, você e sua mãe, né? Imagino Exatamente. a batalha, né, que ela enfrentou para poder criar vocês, né? Exatamente. E aí eu fui assim, com essa etapa de vida ali de Santo Antônio. Eu estudei em escolas da rede pública municipal, entendeu? E ali eu hoje vejo exatamente assim, quantos e quantos fizeram a mesma coisa que eu e não tiveram as mesmas oportunidades. Entendeu? Hoje eu tenho assim uma formação sólida, fiz mestrado, fiz doutorado, passei no concurso público, pouca gente sabe disso, mas sempre falo, eu sou efetivo da FEMAN, aqui de Vitória, há muitos anos, assim, já passei por todos os cargos, assim, já fui chefe de equipe em rua, coordenador, gerente, subsecretário e agora secretário, né? E, assim, quantos e quantos colegas que eu tive lá da mesma região ali de Santo Antônio, Morro do Pinto, Morro do Quadro, Ianguetá, Santa Teresa, que não tiveram essa mesma, digamos assim, esse mesmo enredo. Entendeu? Onde que está a falha do equipamento público? Onde que está a falha da política pública? Será que é só por causa da cor da minha pele? Entendeu? Isso são coisas que a gente tem que discutir isso, porque a agenda ambiental de sustentabilidade, ela passa por igualdade. Justiça, né? Ela passa por igualdade, ou seja, aquele menino que está agora lá com 7, 8 anos, que estava ajudando a gente a limpar a orla de Santo Antônio, o que o poder público tem que fazer cada vez mais para que esse menino seja, no futuro, o que ele quiser ser? Não é que tem que ser mestre, doutor, geógrafo, engenheiro. Não. Mas ele queira ser aquilo que ele, aliás, ele consiga ser com o alicerce da educação, da saúde, da atividade cultural, do meio ambiente, que ele consiga ser, antes de tudo, uma formação
cidadã. Sim, sem dúvida. Entendeu? Que afaste ele de coisa ruim, de coisa errada. Eu acho que é oportunidade. Esse ponto que você está tocando, Tarcísio, hoje ele é uma questão muito sensível no país, no mundo, né? Questão social, né? Então, voltando para essas regiões mais vulneráveis, né? Então, você deu o exemplo dessa criança de 8 anos. Esse, de fato, é o papel do poder público, de oportunizar, né? De dar ali oportunidade, de dar opção de escolhas, né? Pelo menos, pô, eu quero escolher isso, não, eu quero por esse caminho. E aí, diferente disso, né? Quando não se tem esse acesso, né? E aí o crime já está ali do lado, batendo na porta, tem aqui, tá? Tem R$ 50 aqui, ó. Dá para você comprar um tênis, tá? Oportunidade, né? Oportunidade. E ele vai pegar o quê? Aquilo que está mais perto dele. Falou, opa, tá aqui, já vou pegar. E essa questão educacional, né, tem muito a ver com aquilo que o Thiago colocou e no início da nossa conversa, que você é fruto do meio que você vive. Quer dizer, o lixo do meu vizinho não é lixo dele, ele é responsabilidade minha também. Porque como você tá colocando, né, quando a comunidade ela se sente pertencente daquilo, ela se sente incomodada de ver a orla suja, né? Está na frente da casa do José, mas está na frente da minha casa também. E esse despertamento, né, essa provocação que aí a gente vê que a gestão tem trabalhado muito com essa questão da sensibilidade, ir na comunidade, entender as fragilidades dessa comunidade, e, do mesmo tempo também observar os potenciais, né, como o Nico da vida, né, que tá dentro de uma comunidade vulnerável, ele podia ter migrado para outro caminho ali dentro, né? A gente sabe da realidade daquela comunidade, mas não, a arte ali, né, ele, através da arte ele conseguiu, né, encontrar ali o território dele, a autoestima, né, geração de renda, né? Então, assim, a gente tratar essa questão social no país e trazendo aqui para a nossa Vitória, sem ter esse aporte, vamos dizer assim, e esse envolvimento do poder público é quase impossível, né? Porque tudo bem que vem muito da escolha, né? A gente, quando olha o seu currículo, a gente vê ali a extensão, né? Você foi diretor, presidente do IEMA, né? Foi superintendente do IBAMA, quer dizer, cargos, né, importantíssimos, né? Como você está hoje, né, na frente da gestão da pasta da Secretaria de Meio Ambiente da capital de Vitória. Então, assim, você estava ali num ambiente vulnerável, né? Mas algo dentro de você te motivava você, não, eu quero estudar, eu quero ser alguém na vida, eu quero ir. Mas quantos desses, assim, não tem essa motivação, né, por conta de uma realidade? É claro que nada justifica, quer dizer, você praticamente um órfão, né, veio, né, sem nascido já perdeu seu pai, mas mesmo assim você cresceu ali, a sua mãe dando suporte, quer dizer, você conseguiu. Mas muitos não têm essa vontade, né, essa força, essa engrenagem, né? E aí que é fundamental, né, esse suporte, né, do poder público. Porque o terceiro setor, ele é sensível para as causas, né, sociais. Ele está ali para ocupar uma lacuna que o poder público não conseguiu chegar. Mas você com esse discurso, né, do lado de lá, no poder público, a gente até admira, assim, né? Você quer conhecer a comunidade, quer conhecer os potenciais, fragilidades, e a partir disso ir ali e provocar aquela comunidade na mudança de comportamento. Isso é fantástico mesmo, assim, essa sua gestão, a forma né, de raciocínio mesmo e de ação, né? Então, é esse o desafio, entendeu? Quando a gente imagina digamos assim, a possibilidade de fomento que o poder público possui, entendeu? De fomentar ações, assim, de jogar redes, de jogar redes de ideias, viu, gente? Rede de água, não. Aliás, rede de água, na água tem o meu outro lado, que é o de fiscal de meio ambiente, que a gente vai para cima de barco. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre isso. Assim, tem muita gente que viu e que fala, cara, eu tava vendo você em cima de uma lancha lá, recolhendo lancha, levando os outros lá para... A gente fez uma série junto no ano passado. Essa boca camuflada, existe mais, eu falei... Existe esse lado ninja nosso também. Assim, aliás, eu gosto mais desse lado do que ficar lá sendo mais emocionante. Gabinete, mas, digamos assim, é melhor que a gente tenha gente que entenda em alguma área, né? Enfim, mas
desafio da gente formar redes com colaboradores, com energia o suficiente para que essa rede de articulação assim forte possa servir de condução para que comunidades, para que jovens se engajem em ideias, em coisas que de repente eles curtem. A linguagem é fundamental nisso, entendeu? Quando a gente leva, e eu já tive algumas discussões a esse respeito já. Quando a gente vai discutir elementos, ferramentas da educação ambiental, com linguagens muito inadequadas, a gente evoluiu muito nisso. A gente evoluiu muito. Sim. Mas eu me lembro que lá quando eu estava iniciando, existia até uma arrogância da parte de colegas que são dos órgãos ambientais, assim, de como falar com o público, de como falar com as ONGs, de como falar com as entidades, entendeu? E eu acho que a linguagem ela é fundamental porque ela possibilita, ela abre a porta para que o jovem lá entenda o seguinte. Por exemplo, vamos dizer que nós estamos dentro de uma comunidade que a meninada lá gosta de funk, gosta de rap, entendeu? Como que a gente chega por meio do funk, por meio do rap, por meio da música, por meio da cultura, com elementos de conservação, com elementos da igualdade. Que é o código que eles entendem, né? Exatamente. Sim. Entendeu? É o código deles, sim. Então, digamos assim, é o poder público que tem que cada dia mais se mexer, cara, para saber falar essas diferentes linguagens. Se adapta. Senão a gente vai continuar dentro dos nossos gabinetes, Sim. entendeu? E aí vai uma crítica não direta, mas aberta a vários colegas meus, não aqui, não exatamente daqui, mas de vários setores, digamos assim, que acham que a gente vai continuar a gerir a agenda ambiental ou socioambiental dentro de gabinete. Entendeu? Se a gente não souber falar a linguagem, se a gente não der oportunidades, daí vem um formato que eu sempre fui um cara, digamos assim, muito questionado em relação a isso, que é o formato onde eu vejo muitas vezes uma unidade de conservação, né? Houve uma época, e eu acho que foi necessária para a história da conservação, e aí eu cito algumas obras importantes daquele autor Antônio Carlos Diegues, O Mito Moderno da Natureza Intocada. Ele fez o livro, olha o título do livro, Sim. Mito Moderno da Natureza Intocada. E ali, como que você institui uma unidade de conservação que é uma espécie de um disco voador. Aham. Ela pousa ali, fala, ó, a partir de agora esse lugar aqui é do órgão ambiental, ele vai fazer a gestão. Aí a comunidade olha e fala, não, mas pô, essa área aí digamos assim, ela foi cuidada, ela foi cunhada no decorrer da história pelo meu bisavô, pelo meu avô, pelo Sim. meu pai. Minha infância eu passei aqui. Exatamente, tudo aqui, como agora? Vão tirar da gente. Exatamente, a gente tem isso no decorrer da história, a gente tem isso marcado. Claro. Se você for em algumas unidades de conservação aí, temos conflito com a comunidade lindeira até hoje. Isso é inadmissível, gente. Entendeu? Porque o viés da conservação, ele tem que gerar, aí eu volto naquilo que eu falei lá, a oportunidade da comunidade do entorno pelo viés ambiental de gerar oportunidades. Entendeu? Sim. Não é, digamos assim, achar que nós temos que ter uma boa convivência com o agro, digamos assim, lá, com o uso de agrotóxico, né, que se liberou agrotóxico pra caramba agora, né? Enfim, não é essa a ideia, mas a ideia de você envolver comunidades, famílias, na gestão da unidade, na oportunidade da unidade, na oportunidade do filho ser um guia. Pô, eu falo para todo mundo com muito orgulho, o gestor da Fonte Grande hoje é o Joca, cara. Sim. Nosso Joquinha. É isso aí. Entendeu? O Joca é da comunidade ali de Santa Teresa, era
guia ali no parque. Sim. E hoje, cara, dá de madrugada, começa incêndio no parque, ele me liga, fala assim, ô, seu Tarcísio, ele me chama assim, ô, seu Tarcísio, já tô aqui, ó, com os companheiros aqui da comunidade, dentro da Fonte Grande, a comunidade Que barato. do bom sentido invadiu a Fonte Grande, onde existe um muro, entendeu? Que bacana. Então, assim, quantos jocas a gente pode gerar? Quantas oportunidades para cada comunidade, que a Fonte Grande é um espaço maravilhoso. Não somente a Fonte Grande, mas toda a APA ali do Maciço, né? A Fonte Grande, o Mulembá, que está com toda uma infra nova, entendeu? Isso tudo assim, quantos indivíduos que moram ali ao lado, que podem olhar a Fonte Grande e falar, cara... Tarcísio, deixa eu, aproveitando essa sua fala, você falou de unidades de conservação, só para a gente contextualizar, né, o nosso público, eu queria que você falasse um pouco da importância da unidade de conservação, como você já está falando assim na sua fala, mas mais focado na questão das unidades de conservação municipais. A gente sabe que você já teve, como já foi superintendente do IBAMA, então você sabe da importância federal, né, nacional, desses parques nacionais e tal. Você também já foi presidente do IEMA, então sabe também da importância dos parques estaduais, né, das diferentes categorias de unidade de conservação que a gente tem, do âmbito federal, estadual e municipal. Como você ocupa hoje um cargo de secretário de uma capital, daqui Vitória do Espírito Santo, como você vê essa questão das unidades de conservação municipal, né? Essa que a gente está chamando de APAs, né? Tem outras categorias também municipais. Você acha que é um caminho viável para as cidades, para as grandes cidades poderem... Porque em Vitória a gente tem vários ambientes, você tem oceano, você tem mangue, você tem restinga, você tem manguezal, você tem a cidade, né? Tem de tudo, né? Fragmento de Mata Atlântica. Então, você vê isso como uma possibilidade? Você acha que essas APAs municipais, essas unidades de conservação municipais, são uma possibilidade real para o nosso, para ter algumas saídas nesse sentido, buscando o equilíbrio entre a mancha urbana, vamos dizer assim, e as áreas naturais? Você acha que esse é um caminho? E como você vê a situação, uma radiografia de Vitória, né? Falando um pouco já também sobre a APA Baía das Tartarugas, sobre essas outras unidades de conservação. A gente ficou sabendo aqui, né, uma abelhinha contou pra gente que talvez apareça mais uma unidade de conservação, mais uma APA pela cidade. Logo, como é que você vê essa situação? Olha só, eu acho que, digamos assim, a vocação que a cidade ela possui, se você pegar a vocação natural de Vitória, é muito orgulho para nós que atuamos com a gestão ambiental daqui, ver que um pouco mais de 40% do território do município de Vitória é composto por unidades de conservação. Olha só. Municipais. Quase a metade, exatamente. Eu estou falando de Fonte Grande, eu estou falando de Ilha do Lameirão, eu estou falando da APA, eu estou falando de várias unidades que a gente possui, o Mulembá, Gruta da Onça, cara, que tá maravilhosa. 40%? Que interessante isso. 40% do território municipal é composto por unidades de conservação. Isso requer, digamos assim, um dinamismo de gerenciamento, gente engajada, gente que entenda, além de entender da gestão da unidade, né? Porque a gente não pode também perder o viés do seguinte, aquele ali é um espaço da natureza. Né? Então, a gente fomentar ações de monitoramento, de fiscalização, de educação ambiental e, ao mesmo tempo, ela está, às vezes, no meio de comunidades que vivem no entorno dela. Essas unidades, elas tiveram aliás, e ainda tem, mas elas tiveram no decorrer da nossa história uma importância fundamental para poder conter a ocupação desordenada. Você imagina a ocupação de toda a região ali, onde ficam ali na região ali da Fonte Grande, você imagina se a gente não tivesse a reserva, se a gente não tivesse o Parque Municipal ali da Fonte Grande. Aquela região ia ser toda ocupada.
entendeu? O entorno. Ia ser toda ocupada pela ocupação histórica, né? Desde lá da erradicação do café, a vida das comunidades rurais para Vitória, e foram se alojando nos morros de Vitória, ocupando. Acho que o livro Novo Arrabalde explica muito bem isso, né? Mas dá de um outro tipo de ocupação, digamos assim, já linkada à especulação imobiliária. Você imagina uma casa ali em cima da Fonte Grande, olhando Vitória tudo de cima, ia ser um lugar milionário, digamos assim. Sim. Né? Então nós conseguimos, no decorrer da nossa história, com a atuação de muita gente da Semana de Vitória, gente histórica que até já se aposentou lá, entendeu? A gente conseguiu manter essas áreas, e hoje a gente mantém essas áreas, além do nosso equipamento público todo envolvido ali, todo desenvolvido em cima. A gente conta muito, todo momento envolve gente que mora ali, envolve gente que atua ali para poder justamente colaborar conosco em diversas ações. Todas as ações que a gente faz nas nossas UCs, sempre tem muita gente da comunidade, assim, isso é legal, Fantástico. entendeu? Porque houve uma época que só ia gente ligada à universidade, só ia gente ligada à ONG, bom, também ótimo, excelente. Faz parte, né? Entendeu? Tem que ter um... Mas quando a gente vê a comunidade dentro da UC lá envolvida, alertando a gente para determinadas coisas, tem gente aí que tá botando armadilha, né? Aí a gente bota a nossa equipe lá, juntamente com a polícia ambiental, que faz um serviço espetacular. Manda aqui o meu abraço ao comandante Cosme, a gente sempre junto, assim, enfim, a gente executa a força que tem que ser executada com quem não quer executar a norma, com quem não quer ouvir a gente, mas esse lado de engajamento, esse lado de abraço da comunidade, do entorno para dentro ali da UC, ela é fundamental, entendeu? Eu almejo até que no futuro, com as infras que a gente tem, exemplo, Mulembá, tem todo um conjunto de infra nova, lá tem auditório, cara, tem um auditório lindo lá. Foi recente a inauguração, não teve uma... Foi, cara, ele ficou 11 anos fechado e a gente reabriu ele no aniversário de Vitória em 2021. 2021, foi. A história do Mulembá, né, o resgate, né, fala um pouquinho, né, tem a extração da argila, né, que é feita a panela. É só ali, né? Exatamente, é o único local que tem um tipo de argila, um tipo de barro, né, que faz a liga. Aí, ó, vocês sabiam disso? Que a panela de barro capixaba, o barro, é meio mágico, né? É meio místico, né? Tem um negócio ali da composição química do barro. Exatamente. Não é isso, Tarcísio? Que não acha, olha só, não acha aquela mesma composição em nenhum outro lugar de Vitória. Mesmo tendo, às vezes, o mesmo tipo de solo, o mesmo tipo de mineral, mas a composição geossistêmica daquele localzinho ali, entendeu? Daquele lindo vale ali, acho que Sim, foi bonito pra caramba ali. Demais. Entendeu? Aquele fundo de vale ali, ele fez com que os elementos ali entrassem numa sintonia, e aí um indígena lá no passado pegou e falou, não, esse barro aqui dá para fazer a panela, um monte de coisa, e aí ficou. Entendeu? Legal. E aí você imagina o seguinte, sendo uma unidade de conservação, se a gente tivesse a arrogância desnecessária de falar assim, não pode mais retirar a argila aqui. Esse elemento cultural fundamental para a cultura do capixaba quebra, mas por outro lado, a gente quer cada vez mais que a pessoa, ao adquirir uma panela de barro e leve ela para qualquer lugar do mundo aí, fale o seguinte, gente, esse material que é utilizado aqui de forma natural sai de dentro de uma unidade de conservação gerenciada pela Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, com a forte participação da comunidade de entorno lá. Isso aí, cara, é legado. Isso aí é nosso patrimônio mesmo. Objetivo máximo. Assim. Agora, falando das unidades de conservação, as APAs, né? Área de proteção ambiental, você citou a do Mulembá, da Parque da Fonte Grande, e a gente tem as marinhas, né? E a mais recente, talvez, delas seja a Baía das Tartarugas. Fundamental. Que é uma unidade de conservação, uma APA, uma área de proteção ambiental
relativamente recente, né, instituída nos últimos anos. Você teve uma participação também, você já estava presente ali na Secretaria de Meio Ambiente, né, e ajudou ali nessa criação. E a gente sabe, está bem claro pela sua fala, eu acho que é um consenso da importância dessas unidades, né? Isso eu acho que não está em discussão. O que está em discussão é justamente a utilização dessas áreas, o regramento, né? E os problemas que naturalmente essas áreas enfrentam, que às vezes é um problema de educação ambiental, que poderia resolver, uma conscientização ali com as pessoas do entorno, que fazem parte dali. Às vezes é um problema de fiscalização, às vezes é um problema de punição. Existem algumas questões que são colocadas, né? É claro que a maioria dos problemas talvez a gente resolveria com a educação ambiental, né? Ali na base, nas escolas, né? As pessoas já crescendo com uma consciência, talvez a gente não precisasse fiscalizar tanto nem punir tanto. Mas diante da nossa realidade hoje, e tendo a Baía das Tartarugas como uma referência, qual é a dificuldade que hoje a gente tem, assim, no sentido do poder público, né? Além dessas que você já colocou, da conscientização, de trabalhar a informação da linguagem correta, mais da questão um pouco mais de uma geração que já se acostumou a fazer certas coisas que uma sociedade moderna não atura mais, não aceita mais. Como lidar com isso? Quais são as dificuldades de implementar uma unidade, fazer esse regramento pegar, né? Tem isso no Brasil, né? Aquela lei que pega, aquela lei que não pega. Fazer um regramento pegar e que as pessoas respeitem aquilo ali da forma que foi concebida, da forma que foi combinada de ser utilizada. É um imenso desafio, porque quando a gente fala de APA, se a gente imaginar entre todas as possíveis categorias de unidades de conservação, a APA é a unidade onde ela possibilita um maior uso dela, né? Ou seja, de todas as unidades, se você for comparar, exemplo, com a Rebio, que é uma reserva biológica, que você não pode absolutamente nada, a não ser pesquisa, monitoramento, a APA ela é mais aberta, ela possibilita usos e atividades dentro dela, claro, usos e atividades que sejam condizentes com a conservação daquele espaço que merece esse cuidado, digamos assim, mais focado na conservação. Mas isso é um desafio imenso, porque quando você tem a possibilidade de uma dinâmica de uso maior, você tem um aumento do nível de conflito, do potencial de conflito. Eu me lembro que quando eu estava voltando do IBAMA e reassumindo a minha função de agente, aqui no caso em Vitória, eu sou concursado como agente da fiscalização ambiental e já voltei com aquele gás do IBAMA, né, de combate aos crimes ambientais. Manda aqui o meu abraço e respeito e carinho aos meus colegas do IBAMA. E quando eu voltei com aquele gás todo, já assim, articulando uma equipe para indo para cima de lancha, com o apoio da Polícia Federal, da Marinha, da Polícia Ambiental, vamos tudo e vamos fazer valer, né, todos os itens ali e a não utilização de rede no formato espera. A gente sabe muito bem, todos nós que nos dedicamos à área ambiental, a gente sabe muito bem que aquele formato de utilização de rede, ele é algo avassalador sobre a vida marinha. Entendeu? Ele é algo que é feito por gente covarde, por gente que quer se desvencilhar da fiscalização ambiental, por gente que quer digamos assim, gente que quer agir à revelia das normas, e isso a gente não vai deixar, a gente vai combater nisso de todas as formas. Aliás, recentemente nós investimos na melhor embarcação de fiscalização ambiental dos órgãos ambientais. Hoje a gente tem uma lancha totalmente equipada, adequada, que a gente colocou o nome dela, a gente batizou de Moreia. Só aí A gente esteve lá no... Isso.
né? E só de Vitória ter uma lancha de fiscalização, porque não é todo município Não é costeiro que todo. tem, né? Não é todo. Entendeu? Então, assim, aí é um dos exemplos, entre vários, que a gente, assim, mantém a nossa responsabilidade de fiscalização ambiental de ambientes, de áreas que a gente considera, segundo a lei, fundamentais. Então, esse combate a gente vai fazer sempre. Mas, assim, existe um outro elemento aí, que aí vai o meu ponto de vista discordante de como foi instituída a unidade de conservação, essa APA. Em específico, a Baía da Santa Cruz. De que nós estamos falando, e aí conversando com as comunidades que pescam ali naquela região, que pescam ali na chamada Baía do Espírito Santo, né, que envolve toda aquela região de Camburi ali, Sim. que por uma série de elementos ecológicos, ambientais, de maré, de fundo, uma série de coisas, gente. Plano de manejo. Exato. Não, isso é uma evolução, mas essas comunidades, esses Processo de construção. exatamente, esses indivíduos assim que utilizam aquele local falam de forma muito clara. É o pesqueiro mais importante que a gente tem na nossa região. Entendeu? Então, ou seja, olha bem, é uma área com uma vocação ambiental importantíssima. É uma área que que sofreu uma espécie de um racismo territorial no decorrer da história, né? A gente está falando da orla de Camburi, todo mundo falando, tomar um banho de mar em Camburi, etc, etc. E que depois se descobriu o valor ambiental que aquela área tem, os organismos que ali vivem, entendeu? Mas que quando foi se instituir a APA, não tiveram o devido diálogo com quem pescava nessa área. Daí volta aquelas questões que eu falei, que eu ressatei aqui sobre o diálogo. Você acha que faltou participação de uma parcela de pescadores? Entendeu? E eu, digamos assim, como eu estava naquele momento voltando do IBAMA para uma realidade que eu não tinha acompanhado efetivamente esse debate, que eu queria era tirar a rede de todo mundo, prender todo mundo, vamos lá e etc, etc. Executar. Cumprir a lei. Você enquanto fiscal, né? Exatamente. No papel de fiscal. Entendeu? Mas quando eu fui conversando com cada um, e eles foram assim, digamos assim, informando sobre a importância daquela região da APA para a geração de renda para as comunidades que vivem da pesca artesanal ali. Sim. A pesca de arrasto não tem conversa. Não tem conversa. Tanto que a nossa orientação é que quem a gente pegar fazendo a pesca de arrasto, né, o balão que é avassalador, é para conduzir para a cadeia. Não tem outro papo. Agora Tarcísio, assim, o difícil é você pegar no flagrante, né? Porque para você atuar ali com a questão da prisão, né? Enfim, você tem que ver o indivíduo ali na prática. Né? Mas o que a gente percebe que alguns pescadores, eles aproveitam a madrugada, né? Onde que, né, é mais difícil ali essa parte fiscal. Eles lançam a rede ali, né? E ficam ali, deixam a rede ali e depois retiram também, até na madrugada, para ninguém ver, né? Exatamente. Acho que esse desafio é bem dificultoso, assim, né? Você poder, caramba, saber que horas, né, que esse pescador tá indo para lá, ó, tem rede lá, quer dizer, tudo escuro. Como é que... Isso é difícil, né, Tarcísio? É muito, muito. Caramba. Digamos assim, com todas as ações coletivas que a gente tem, assim, as redes, grupos de WhatsApp que sempre informam a gente, acionam a gente, é importante destacar que a ação da fiscalização, ela atua muitas vezes com logística. Existe um elemento cada vez mais forte e que eu tive a oportunidade de ver isso muito no IBAMA, que é da inteligência ambiental. Entendeu? Não basta eu botar a lancha agora com 2 agentes em cima armados e vamos
achar a gente. Não é assim que funciona. A enxugar gelo. Você deve colocar o equipamento, o recurso público no lugar certo, na hora certa. Sim. Entendeu? E aí a rede de informação, a ajuda de gente, informação, isso tudo tem dado um resultado positivo fundamental. Se a gente olhar o número de rede de espera que a gente tem recolhido, que a gente tem pego, tem reduzido consideravelmente. Aí tem gente respondendo inquérito aí, etc. Mas eu queria fazer um destaque que é o seguinte, dentro daquela lógica toda que a gente veio conversando aqui, do diálogo. Digamos assim, aquela área ali da APA, ela tem uma vocação natural de ser uma área de uma geração de renda, de uma geração de pescada ali fundamental. O método utilizado até então sempre foi a rede. A rede, seja no modelo de a pesca de cerco, né, que você cerca ambos os lados, a pesca assistida, a pesca de espera, mas sempre foi a rede. Entendeu? Quais são os métodos disponíveis para a gente tirar a rede, mas deixar a comunidade? Entendeu? É esse diálogo que a gente tem que fazer. Entendeu? Ou seja, existem métodos onde a comunidade que vive, porque existe dentro de Vitória uma comunidade tradicional que vive da coleta de recursos naturais, da cata de recursos, da pesca em si, em que eles falam de forma muito direta, assim, se eu for só pegar no anzol, eu não consigo. Sim, porque tem esse lado da questão econômica, né? O pescador ele precisa de pagar suas contas, ele tem que levar alimento para dentro da casa dele, né? E aí, como de uma hora para outra está proibido, não pode mais. Né? Exatamente. E aí, por outro lado, eu fico pensando, e será que essa área específica da Baía das Tartarugas resolve os problemas, né, financeiros desses poucos pescadores? Eu acredito que também não é ali que vai Também resolver, não. né? Também não. Então, e vou além ainda, Sandro, será que eles devam continuar com esse modelo de pesca indo ali, etc, etc? Será que não existem novas oportunidades ali? Será que pelo viés da conservação, da observação... Ô, bicho, eu passo ali de lancha, que de vez em quando eu saio do gabinete e falo, socorro, gente, me leva lá pro... né? E aí a gente roda de noite, a gente roda de dia, cara, é um lugar maravilhoso. Sem dúvida. Entendeu? Que você vê animais marinhos, aves migratórias, golfinhos, uma série de animais. Será que ao invés de colocar a rede na água, eles não poderiam desenvolver uma rede que leva a gente para conhecer isso? E aí a gente tem uma melhor economia envolvida, uma melhor observação. Vocês sabem muito bem disso. Sim, sim. Que o turismo de observação, ele é um viés fundamental. Ele envolve uma rede, uma cadeia de sustentabilidade que é muito legal. O indivíduo que vem aqui, que sai lá de São Paulo, que quer ver a Jubarte aqui, ele veio, pegou um avião, ficou no hotel, no restaurante, ele gastou, deixou divisas em Vitória. Perfeito. Entendeu? Utilizou uma embarcação para poder... Exatamente. Será que não chegou a hora? Assim, não é que eu estou dizendo, gente, que as pessoas têm que deixar de ganhar a vida no meio ali da pesca, mas precisa ficar claro que a metodologia, ela não é mais aceitável. Ela não é mais aceitável. Botar a rede lá, deixar tudo agarrar lá, inclusive golfinho, tartaruga, etc. E depois voltar e falar, ó, eu tiro aqui o peixe, o restante eu solto. Isso não é mais viável e a gente não vai... Vamos mais. E a gente não vai permitir que isso aconteça. Entendeu? Agora, eles necessitam se reinventar e a gente sempre esteve à disposição para reelaborar novas ideias. Assim como eu falei antes aqui,
como que a gente envolve uma comunidade da região dentro de ações, dentro da unidade de conservação. E até depois uma curiosidade, Tarcísio, para você emendar na sua fala também. O que é permitido hoje na Baía das Tartarugas? É permitido pescar? Não é permitido pescar nada? Existe hoje, sobre a luz da lei, da forma que ela foi implementada, a gente sabe que, por ser muito nova, a Baía das Tartarugas ainda não tem um plano de manejo, que eu acho que Ainda não tem, mas logo a gente que ainda está em construção e tal. logo. E eu acho que é uma oportunidade de corrigir alguns, talvez, erros, como você mesmo colocou, na elaboração dessa unidade, principalmente na questão do diálogo, né? Porque o regramento, ele vai exigir um diálogo, né? O que é, como pode fazer, o que não pode, que horas pode, qual o período, enfim. E hoje, o que pode, o que não pode na Baía das Tartarugas, ou isso ainda está numa zona turva, muito por conta ainda dessa construção desse plano de manejo? É isso. É isso. Ou seja, nós, quando eu falo nós, eu falo do poder público, né? Em geral, nós instituímos uma UC, uma APA, que foi instituída por meio de decreto. E naquela época, digamos assim, não se fez um mapa exatamente de quais os usos diretos e indiretos que se fazia ali da área, né? Digamos assim, eu não estou aqui para poder questionar o método. Eu acho que sem sombra de dúvidas, uma unidade de conservação importantíssima aqui em Vitória, né? Foi uma ótima ideia, foi excelente a ideia, mas nós agora, dando esse monte de passo que a gente está dando para elaborar um plano de manejo que leve para dentro da APA antes de tudo, a ajuda, a autoajuda, a cooperação entre diversos atores ali, né? Ou seja, os atores são importantes para a gestão da APA. Aquela APA, ela tem uma demanda, um viés, por exemplo, esportivo muito forte. Muito forte. Canoa havaiana, natação, mar aberto, isso tudo é muito bem-vindo ali dentro. É muito bem-vindo, é uma vocação nossa, entendeu? E como que a gente coloca determinadas normas, como é que a gente coloca determinados acordos, isso envolvendo esses diferentes atores que atuam ali, para que a gente tenha cada vez mais melhor condições ambientais naquela região, né? E isso aí a gente está assim, com toda a equipe nossa envolvida, fazendo estudos, fazendo diagnósticos, para justamente logo a gente ter um documento dialogado, não instituído diretamente pela SEMAN somente, é a regra a partir de agora, que somos nós, entendeu? A gente é mediador disso, claro. A gente não entendeu? Mas que a gente institua uma fórmula onde todas as áreas possam conviver no mínimo convívio e no mínimo acordo possível. E fundamentalmente a gente quer também buscar para esse diálogo, entendeu? Essas comunidades que atuaram e que atuam ali na pesca. Entendeu? A gente sabe que tem reduzido muito, a gente sabe que, assim, quando a gente roda de lancha ali, quando a gente roda com as nossas embarcações, a gente vê que o volume de gente executando ali a pesca reduziu consideravelmente. Mas qual é o formato que seria o ideal? E o formato ideal, muitas vezes, é pela comunidade mesmo, que sabe. Ou seja, olha, eu não posso executar com a rede, mas eu posso executar com essa fórmula aqui, com esse meio aqui. É execuível? É viável? Qual o nível de impacto disso? Entendeu? Então, esse diálogo a gente vai encontrar esses formas, esses mecanismos. Exatamente. A gente, mitigação. Exatamente. Né? A gente tem que fazer. Entendeu? Isso aí é um grande acordo entre as partes. Exatamente. A gente percebe, porque a gente também está muito envolvido com a colônia de pescadores, com as comunidades, né?
que fazem parte dessa colônia, que é a Zona 5, se eu não me engano, Zona 5. A gente conversando, né, com o presidente da colônia, com outros atores ali, nessa conversa, o que a gente consegue extrair, que é 2 ou 3 indivíduos que ainda insistem em fazer isso. Porque os outros viu que dá prejuízo, que é uma rede dessa. Pô, é caro, né, Darcy? Quanto custa pra dependendo da rede? Porque a gente já tirou rede ali de 2 km. Não, já. Né, que foi a rede que o golfinho ficou preso, o pessoal da canoa havaiana foi tentar tirar a rede e falou, galera, não tem como levar essa rede aqui na canoa. Aí fez contato com a gente, depois a gente pegou a embarcação. Gigantesco. Conseguiu lá tirar 2 km de rede. Quer dizer, é uma nota uma rede dessa, né, cara? Às vezes você fica a noite toda fazendo uma rede dessa. E assim, qual a necessidade de colocar uma rede de 2 quilômetros? Muita rede ali. Cara, é um absurdo. Absurdo isso, sabe? Os golfinhos estão direto ali, né? Os botos, sempre as pessoas veem ali, a olho nu você vê, né? Tartaruga verde, muito, né? E é o que o Tarcísio estava falando. A gente entrevistou no mês, foi ao ar, inclusive em janeiro, o Joca, um dos fundadores do Tamar. Joca do Tamar. ICMBio. Do ICMBio, exatamente. O Joca. O exemplo que você deu de ressignificar o uso dos recursos naturais, o Tamar deu aula nisso, né? Onde as comunidades caçavam tartarugas, eles chegaram e ensinaram que podia gerar renda, emprego, utilizando a tartaruga pelo turismo e por outras confecções, enfim. Então isso já tem até na bibliografia, vamos dizer assim, e o Tamar foi muito bem nisso. Então eu acho que esse caminho ele já existe e é importante mostrar, né, os benefícios que isso leva para a comunidade, da pessoa, do próprio pescador e até em geração de renda. Às vezes o cara vai ganhar mais do que ganhava ali pescando seus peixes. Mas o que eu queria... Aí, isso a gente está falando daqui do local, do regional, da Baía das Tartarugas, ali que compõe uma pequena região do ponto de vista, assim, falando do Brasil, do mundo, de ambiente natural, né? E a gente coloca isso, quando a gente coloca isso em escala, Tarcísio, a gente vai um pouco atualizar essa discussão que hoje é muito pautada no carbono, né? Do dióxido de carbono, na liberação do carbono para a atmosfera. É uma discussão global, existe um pacto global, inclusive, que o Brasil é até signatário desses acordos, em redução de emissão de CO2. É um pacto entre líderes mundiais de vários países do mundo. Só que a gente sabe que é uma ferramenta que pode ajudar, mas o que vai mudar de verdade são atitudes regionais. Aí volta para o regional, né? Apesar de ser um problema global, a gente vai ter que arrumar soluções regionais, né? Locais. No caso, Edgar Morin fala isso muito, né? Pensamentos globais e atitudes locais. E é isso que eu queria puxar esse assunto com você, Tarcísio. Vitória, né? Então a gente fala do clima lá, Antártida, calor tá derretendo, não sei o que lá a COP27 lá no Egito, líderes mundiais. Mas o aquecimento global também impacta a gente. Como que Vitória pode se preparar ou se inserir nesse grande esforço global de redução de carbono? Como Vitória pode se colocar e se é efetivo de fato as cidades ali tomarem essas atitudes? Eu no caso, analiso que, antes de tudo, assim, é uma realidade já. Todas as cidades, elas têm que necessariamente, e a gente já está perdendo um pouco o time disso, tem que se organizar para o novo comportamento do nosso clima. Tá ok? A gente observa isso que no decorrer da nossa história a gente tem tido eventos que saem totalmente daquela média que a gente considera normal. Por exemplo, qual é a nossa realidade em relação às chuvas aqui? A gente teve um evento agora, dentro de um quadro de Laninha, que vem com muita chuva para a nossa região sudeste toda, mas a gente teve um volume de chuva na cidade de Vitória considerável. Verdade. A gente teve só no mês de outubro
mais de 150 árvores que caíram. Outubro de 2022, né? Isso, de 2022 agora, entendeu? Então, assim, é necessário, é urgente que cada cidade ela se organize para ter essa agenda de futuro, que é a agenda de futuro que já chegou, digamos assim. Se a gente tem que começar a organizar como é que é a política urbanística, como é que é a política habitacional, como é que é a política de escoamento de água de chuva, como é que é a política de manutenção de áreas verdes, para justamente a gente amortizar o máximo possível essa realidade de mudança do comportamento que a gente já vê isso já. Entendeu? Há alguns anos a gente ouvia algumas falas sobre a subida do nível do mar, sobre o aquecimento global. Existe todo um embate, que eu não vou aqui focar nisso, mas existe um nível de discordância ponderada disso. Aham. Mas a mudança do comportamento das médias históricas, isso aí é fato. Isso aí ninguém pode negar, bicho. Entendeu? Ó, já lanço aqui. Nós tivemos Laninha agora. Daqui a 2 anos chega El Ninho. Nós vamos ter aquele fenômeno de seca no nosso estado, no norte do Espírito Santo de novo. Que já está sendo considerado semiárido, inclusive, já mudou até a classificação do clima do norte do Espírito Santo, que não era antes. Exatamente isso, né? Qual é o avanço de agenda pública, seja hídrica, seja ambiental, que a gente já tem, assim, focado nisso? A gente teve uma abundância de água agora. Para onde essa água vai? O VIX Flora está dentro dessa agenda, gente? Pô, com certeza. Entendeu? Tanto o VIX como o Fonte Viva. Conta pra gente um pouco Então, desses projetos e como Vitória está se preparando para essa mudança climática. Então a gente teve assim a honra agora, que a gente acabou de fazer uma contratação de peso. Assim, eu tenho muito orgulho em dizer isso, que o município de Vitória contratou para a gente montar o nosso plano municipal de adaptação às mudanças climáticas, nada mais, nada menos que o Dr. Carlos Nobre. Olha aí que bacana. A maior autoridade que você imaginar, um cara de uma relevância, de um comportamento acadêmico exemplar, Nobel, né? E que agora vai nos ajudar, vai nos guiar a gente montar essas agendas de futuro. Muito legal. Entendeu? E aí a gente fala um pouco sobre a agenda ambiental do nosso querido Lorenzo Pasolini. Prefeito de Vitória. Isso, que é assim, alguém que no caso assim, eu admiro muito e falo de forma pública, assim, eu nunca tive, no decorrer da minha história, em órgãos ambientais, um cara tão bem intencionado para com a cidade, para com a população, para com o meio ambiente, que nem esse rapaz, digamos. Eu digo rapaz, que ele tem jovem mesmo, 40 anos, digamos assim, eu sou um pouco mais velho, né? Mas assim, o engajamento dele, as ideias, a vontade de desenvolver a cidade, olhar para o futuro, combater as desigualdades, né? Fomentar a cultura de paz, de oportunidades, assim, é fundamental. E todas as agendas que nós levamos para ele na área ambiental, VIX Flora, Fonte Viva, reformular o licenciamento ambiental de Vitória, novas unidades de conservação, novos parques e por aí vai. Tudo isso ele recebeu de uma forma fabulosa, assim, entendeu? Eu nunca recebi um não dele, assim, não, isso aí não vai, não, vamos executar, porque é importante, a cidade necessita disso. E aí um dos desafios foi, assim, a gente fez um levantamento e vimos que Vitória, em área verde, tinha 225 hectares, 1 hectare e um campo de futebol, né? A gente sempre faz são 225 campos de futebol que estavam sem cobertura vegetal nenhuma, assim, ou muito rala. E aí ali a gente fez uma conta de indivíduos por árvore, tal. A gente fez com que surgisse o desafio de colocarmos uma árvore por cada habitante de Vitória. Estamos falando de 365 mil. Entendeu? Isso no período de quanto tempo?
Então, olha só, isso é importante a gente assim, destacar. Por que que a gente não botou um marco temporal, assim, que até 2024, que até 2027... Exatamente. Mas a gente quer, assim, engajar as coisas. Exemplo, acabamos de fechar um acordo de cooperação sensacional com a Zurich. A Zurich que coordena o nosso aeroporto aí. Sim. Eles vão atuar conosco na recuperação da restinga da curva da Jurema toda ali, guarderia, yacht clube, tudo. Que legal. Olha. Entendeu? Esse tipo de articulação a gente está fechando com o Banco Interamericano de Desenvolvimento com recursos do BID, a recuperação de quase 90 hectares. Que se você fechar... Restinga ou de Não, área natural, de fragmentos? Exatamente. Não, efetivamente de mata de encosta, que em Vitória tem muita mata de encosta. Sim. Entendeu? Então, assim, esses acordos que a gente faz, aquilo que era maluquice, digamos assim, ali, eles começam a se tornar viáveis. Porque se eu pego essa ação, né, que a gente está fechando o contrato com o BID, e fecha mais essa questão de recuperação com a Zurich, só esses dois aí, eu estou falando de em torno de 250 mil mudas, em torno disso. Então o sonho ele não está longe. O desafio é grande, mas o sonho ele não está longe. Da mesma forma, quando a gente começou a recuperar aí no Fonte Viva, as nascentes de Vitória, todo mundo falava, Vitória não tem água. Tá bom, não tem água, mas uma das referências importantes que a etimologia ensinou a gente é estudar o nome, né, dos locais. Por que Fonte Grande? Por que Maruípe? E aí a gente foi resgatar isso, a gente tem na semana hoje, só para vocês terem ideia, levantado e catalogado mais de 60 nascentes em Vitória. E nascentes que abastecem comunidades. Que abastecem lá, você vai no alto ali da Fonte Grande, você vê que a comunidade vai lá com balde, pega a aguinha, leva em casa, água de fonte limpa. Então a gente quer fomentar isso, ou seja, cuidar daquela nascente. Usa da onça, né, veio? Pois é, a gente quer cuidar daquela nascente com monitoramento ambiental, com a captação da água, disponibilização da água, entendeu? Para que a gente use essa água para conservação, né? Existem organismos, animais que usam, no caso, essa água, mas disponibilizá-la para uso público, assim, para que você vá dentro de um parque e saiba assim, ó, essa água que veio ali da Fonte Grande agora, entendeu? Então são agendas de futuro, você botar uma árvore por habitante, recuperar 225 hectares em Vitória, recuperar as nascentes de Vitória. Está tudo dentro da agenda do clima. Exatamente, está fundamental. Outra, assim, uma outra ação que nós lançamos até com a comunidade ali da Samifra, da Ilha do Frade, né? Sim. Que é importante, assim, que a gente vai percorrendo e vai com a nossa humildade de diálogo das regiões mais carentes de Vitória, mas também vamos para as regiões que têm mais poder aquisitivo, assim, é claro. Sim, a gente quer articular com todos, nós lançamos lá uma outra política pública da atual gestão chamada Vitória Cidade Mais Verde, que é a alocação dos recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente para qualificação e melhoria das nossas unidades de conservação. São mais de 12 milhões de investimentos. Não, legal. Você está falando desse fundo, explica aí para o pessoal que está vendo a gente, como é que funciona o Condema, como é que é isso, assim? É um fundo ambiental, né, que vem através de multas, enfim, como é que é isso, assim? Exato. Quem administra, para onde que vai esse recurso, quanto que tem em caixa, como é que está isso? Assim? Exato. Olha só, existe o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o CONDEMA, que é o órgão consultivo e deliberativo sobre as políticas ambientais. Né? Certo. Lá a gente discute as políticas ambientais, a gente forma as políticas e o órgão ambiental executa isso. Entendeu? Então, o formato é esse.
O fundo, ele é gerido, ele é mantido pelo órgão ambiental, mas a utilização do recurso, a execução dele é deliberado no Conselho, no CONDEMA. Então, o CONDEMA é soberano sobre a utilização dos recursos do fundo. Os recursos de dentro do fundo, e aí, assim, infelizmente, o município de Vitória é um dos poucos municípios do Brasil que tem um fundo municipal de meio ambiente. Isso tinha que ser uma política pública constante, assim, porque é difícil, realmente, a gente reconhece, quando a gente fala, exemplo, do mínimo constitucional, né? Vocês sabem que os municípios, eles são obrigados a 40% dos investimentos está dividido entre saúde e educação. Isso é constitucional. E aí você tem folha, você tem obra, segurança pública. Cara, às vezes não tem dinheiro para fazer gestão ambiental, gente. A nossa realidade de Vitória é muito diferente de alguns outros, de algumas outras aí. Mas o fundo, ele muitas vezes, isso aí a gente sempre fala com colegas que gerenciam órgãos de meio ambiente do interior, assim, a gente fala, fundo não é para poder gerir muitas vezes o recurso que tem, é lógico, mas o fundo, ele também é um meio pelo qual se capta recurso. Existe recurso para investimento ambiental circulando aí, cara, de fundos internacionais, nacionais, regionais, compensações ambientais, que o seu fundo lá, ele tem que estar redondo, ele tem que estar legal para receber esse recurso. Entendeu? Quando não tem, você não consegue receber. Por que o município de Vitória volta e meia recebe recursos de compensação ambiental? Vai fazer uma obra que tem um EIA-RIMA, que é o IEMA que está fazendo a análise dele, tem lá um recurso que é encaminhado ao município de Vitória porque está dentro do raio de impacto direto ou indireto. É uma compensação. É uma compensação, entendeu? Então, o fundo, ele é importante porque ele dá a possibilidade de realização de agendas ambientais. Hoje a gente tem, só para vocês terem ideia, se a gente pegar todos os recursos que são específicos de compensação nas unidades de conservação de Vitória e o recurso maior, a gente está falando de em torno de 16 milhões de reais para investimento na área ambiental. Isso é importante. Isso que é anual? Não, hoje o recurso, assim, ele está disponível ali no fundo, entendeu? Então, todas as entidades podem, por exemplo, entrar com ideias, com projetos que a gente vai fazer o que compete ao órgão, a análise técnica de viabilidade técnica e depois encaminhar ao conselho municipal que vai deliberar pela alocação do recurso naquela ação ali. Então fica aqui um convite, entendeu? A todo mundo que queira desenvolver alguma ação, a gente está à disposição para poder recepcionar todos. O Tarcísio sempre foi eu sempre falei isso, o Tarcísio sempre foi muito aberto, né? Com a agenda aberta, sempre, estava até conversando aqui, o Felipe, que é o nosso videomaker aqui, mandou uma mensagem, eles não se conhecem, mandou uma mensagem pelo Instagram, falando do incêndio lá da Fonte Grande, e aí o Tarcísio respondeu, né, no Forno Grande, né, desculpa, na Fonte Grande, perdão. Aqui no Fonte Grande. E o Tarcísio respondeu no Instagram, né, então eu sempre falo isso, que o Tarcísio é um cara muito bacana, assim, que tem uma abertura muito legal. Tarcísio, a gente está pouco caminhando para o nosso final do nosso podcast, a gente conversou, passou rápido, né? Quase mais de 1h30 aí já de gravação. Mas assim, mas de antemão já fica o convite, né? A gente sabe que o Tarcísio tem muita novidade, que a gente conversou sobre algumas aqui, mas em breve o público aí em casa vai saber quais são nessa área ambiental de Vitória. Uma delas é ligada ao clima, né? Como ele mesmo já anunciou aqui como spoiler. E já fica o convite para você voltar e falar também especificamente sobre esse assunto, né? Também desse alinhamento de Vitória com essa agenda global climática e também outros assuntos, enfim, que a gente vai com certeza ter bastante. Mas assim, para a gente se encaminhando para o nosso final, já agradecendo a sua presença também, claro, pô, mais do que especial aqui, nosso secretário de Meio Ambiente. A gente falou muito do seu trabalho à frente da prefeitura, dos seus desafios, né, e os assuntos que envolvem o meio ambiente hoje regionalmente no mundo. Mas eu vejo assim que você teve uma formação muito boa assim, na área da geografia, da área
do desenvolvimento social, né? E do meio ambiente também, da ecologia. E você tem essa habilidade muito, assim, visível pública, né? Da gestão pública. Você já foi presidente do IEMA, né? O Instituto Estadual de Meio Ambiente. Você já foi superintendente do IBAMA, concursado da Prefeitura, da Secretaria de Meio Ambiente. Hoje eu ocupo o cargo de secretário de Meio Ambiente, ou seja, você tem a veia da coisa pública, né? E aí eu queria saber, quando você começou ali ainda nos seus estudos, na faculdade, no mestrado, e hoje você vendo a sua trajetória, que ainda é curta, né? Porque você é um cara novo, tem muita coisa pela frente ainda para viver, livros, tem muita coisa ainda para fazer, né? Mas se você já tinha essa consciência, e aí até uma mensagem para a galera que está vendo a gente, se é possível ter essa consciência, e se você teve essa consciência de falar, pô, cara, eu estou estudando isso tudo, meu negócio é uma coisa mais social, da geografia, do meio ambiente, mas eu quero trabalhar com a coisa pública. Minha missão na Terra aqui, eu acho que passa um pouco. Quando você teve esse momento, ou foi uma coisa que a vida foi te levando, ou você, lá no fundo, era isso que você queria falar, cara, meu caminho é conduzir de alguma forma, contribuir com um debate público sobre esse tema que hoje eu estudo naquela época da faculdade. Pois é, eu já tive assim, eu revelo, eu já tive algumas oportunidades, já tive alguns convites de me desligar dos órgãos públicos. Que eu imagino que deve ser uma bucha também, né? É duro. Não é fácil não, né? Mas assim, eu nunca consegui, eu nunca tive vontade, eu nunca tive esse interesse, porque lidar com essa dinâmica pública, com os órgãos ambientais, fomentando ações de desenvolvimento social, cultural dentro do meio ambiente, fazendo a gestão ambiental em todas as suas linhas, da educação ambiental até a fiscalização, é o que eu acho que eu estou no mundo para poder realizar, entendeu? E, assim, é um desafio, cada dia mais a gente é muito exigido, a gente é muito cobrado. Eu digo até que eu fui já algumas vezes na vida injustiçado de forma muito ruim, mas isso tudo só me fez evoluir, me fez eu ter mais humildade, me fez... Esse ambiente da política muitas vezes é hostil, ruim, né? porque assim, e eu digo isso de muita, no caso isenção, assim, alguns ataques que porventura eu sofri no decorrer da vida, não era por pessoas que de repente que não concordavam com o meu nome, com a minha forma de ser, porque muitas vezes queria o posto onde eu estava, entendeu? E aí vai para um debate muito baixo às vezes, sabe? Isso é ruim, bicho. Essa coisa, quando envolve órgãos públicos, política, é complicado, é difícil isso, né? Você ser um perfil totalmente técnico. Eu não sou filiado a nenhum partido político, não tenho nenhum padrinho político, nunca tive, entendeu? Eu tô aí ralando, bicho, e digamos assim, onde houver, até quando houver bambu, vai flecha, digamos assim, entendeu? Com ações boas e desenvolvidas. Mas assim, quando eu estava lá no começo, cara, eu te confesso que quando a gente é muito novo, foi algo meio que assim, pô, o que eu quero fazer da vida? E eu sempre tive uma oportunidade ímpar por ter a minha família no interior, a minha avó, cara, e o meu avô, por parte de mãe, eles viviam em um sítio no interior de Santa Leopoldina, aqui, na comunidade ali de Ponte do Balanço, ali perto do Chaves. Quem estiver ouvindo sabe onde é. Uhum. Eu sou, assim, eu ia muito lá. E eu tinha, cara, aquele contato com a mata, sabe? Aquele contato com o rio, aquele contato com os animais. E aquilo sempre no caso, alimentou. Eu nunca me vi fazendo outra coisa que não fosse isso. E quando eu virei jovem, adolescente, etc., naquela época a gente não tinha vários cursos, né, que hoje são focados para a parte ambiental. A gente não tinha formação aqui na UFES em oceanografia, engenharia ambiental, não tinha isso.
Era ou a gente optava por ser geógrafo ou optava por ser biólogo. Enfim, eu optei já vindo com toda essa bagagem de vivência, etc., e sempre dentro de um viés ambiental, tentando entender o meio ambiente em todas as suas linhas, em todas as suas redes, como que muda a realidade social, como que ele potencializa vocações regionais, a gente almejando sempre o futuro, né? Ou seja, o que é que essa meninada aqui agora pode, digamos assim, conseguir novas oportunidades dentro daquilo que existe ali, dentro de coisas boas, ou fomentando isso. Tem um caso, gente, que é comédia, assim, até, mas eu lembro que quando eu era recém-formado, eu dava aula em um curso que estava começando lá em técnico de meio ambiente, lá na FAESA. E na FAESA, na época que estava lá naquela unidade de São Pedro. E eu tinha um aluno lá muito falante, que falava muito, que comentava muito, que tal, etc. E eu lembrava dele que ele era massa, assim, entendeu? Aquele tipo de aluno que sempre te pergunta um monte de coisa. Hudson. E aí, recentemente, eu tô lá comendo uma muquecazinha na Ilha das Caieiras, tal. Eu vejo ele passando, alguém passando na rua, parou, olhou para mim e veio. Ele falou: você lembra de mim? E a aluna, a gente lembra o rosto, né? A gente não lembra o nome às vezes, mas a gente lembra. Eu tenho vários alunos, já dei aula na UFES, na FAESA, em alguns outros locais, e assim, e lembro deles, assim. Ele disse assim o seguinte: ó, eu fui seu aluno, eu sou morador aqui da região da Ilha das Caieiras, eu queria que depois você fosse conhecer a minha fábrica de chocolate. Legal. Ali da Ilha das Caieiras. Aí eu parei e falei: cara, rapidinho, peraí. Você foi meu aluno de técnico em meio ambiente e aí você botou uma fábrica de chocolate na Ilha das Caieiras. Eu imaginei que você fosse fazer alguma coisa assim voltada para o desenvolvimento socioambiental da Ilha das Caieiras. Ele falou: não, ó, eu lembro exatamente que você comentava isso o seguinte, que além da formação de técnico em meio ambiente, a gente tinha que pensar em novas oportunidades, em novas coisas, em coisa bacana para o desenvolvimento da onde a gente mora. E eu pensei o seguinte: bom, aqui todo mundo vende peixe, aqui todo mundo come muqueca, aqui tá um chocolatinho. E aí, Hudson, meu abraço, sim, a você, cara. Chocolate Caieiras, ele mesmo. Bacana. Ele vê a ideia do cara botar uma fábrica de chocolate na ilha. Então, isso aí resgata tudo aquilo que a gente falou de meio ambiente aqui. Às vezes não é só na conservação, às vezes não é só na política ambiental, mas assim, quantas oportunidades a gente gera para ele e quantas oportunidades ele gera naquela região para que quem for comer um chocolate lá possa admirar a beleza do pôr do sol na Ilha das Caieiras. Demais. Entendeu? Então, assim, um pouco que encerrando isso, eu fui andando, assim, eu fui caminhando, acabei a minha universidade aqui, fui obter meu título de mestre fora, fiz uma parte do meu mestrado da UENF, que é a Universidade Estadual do Norte Fluminense, que é em Campos, né? Lá eu tive um contato ambiental muito importante com gente que atua na região. Me lembro que teve uma oportunidade que eu fiz o chamado mestrado sanduíche, que aí eu fui ficar um tempo também no Centro de Estudos Ambientais da Universidade em Washington. Legal. E cara, lá eu conheci a gestão ambiental high-tech, né? Eu saí daquela coisa base, roots, e fui pro, né, imagem de satélite, etc. Eu falei: caraca, o que é isso? Diferente, né? E lá tem uma história que é engraçadíssima, gente. Eu, como todo menino, e toda menina também, eu acho, assim, eu tinha o sonho de ser o quê? Astronauta, você também já teve, acho que já teve. E aí, cara, eu tô lá, eu falo: pô, mas a realidade é diferente, tem que, né, ter toda uma formação, etc. Enfim, isso ficou. Sim. E eu me lembro que quando eu estava estudando na Universidade de Washington,
eu tive a oportunidade de fazer uma visita técnica lá ali na NASA. Porque tem uma parte da NASA que todo mundo vê, né? Que é aquela parte de foguete, lançamento de foguete. Mas tem uma parte da NASA voltada para o monitoramento de imagem de satélites, monitoramento costeiro ambiental, que é riquíssimo. Sim. Cara, quando eu botei o pé lá, eu falei, olha, não realizei completamente, mas que eu botei o pé na NASA, eu botei. Eu botei na NASA. Desesperava. Aí depois eu voltei, eu obtive o título de mestre. O meu mestrado foi com territorialidade, comunidades indígenas daqui do estado, lidando com esse viés ambiental, social, cultural e territorial junto. Foi quando você foi para São Mateus, no Quilombola, né? Não, foi antes disso. Foi antes disso? Foi para assim, obter o título, né? A época do mestrado, né? E depois, pelo INCRA, eu fui contratado na época pelo INCRA para fazer o levantamento dentro de uma equipe, para fazer o levantamento com as comunidades quilombolas do norte, da região ali do Sapé do Norte, né? Que fala. Estive lá na comunidade de Serraria, comunidade de São Cristóvão. Cara, comunidade negra, quilombola, gente, que coisa maravilhosa, assim. As melhores oportunidades que eu tive da minha vida foram aí, gente, de ver, assim, olha, existe muita coisa ainda que a gente tem que evoluir, que a gente tem que desenvolver, né? Bacana. E aí, eu fiquei anos, depois eu obtive o título de mestrado, né, de mestre, e já estava totalmente envolvido com a FEMAN, a agenda não deixava. Aí depois de 9 anos que eu comecei a fazer meu doutorado. Eu tinha saído do IEMA, estava numa conjuntura que não vem ao caso aqui em Vitória, onde eu não me encaixava muito bem. Fui meio que, assim, literalmente falando, jogado da lata do lixo, né? Aí eu falei, Fica aí um pouquinho. então eu vou cuidar da minha vida, cara. Aí eu falei o seguinte, dentro de tudo aquilo que eu leio, etc., existe uma coisa que eu tenho muito interesse, que é o ordenamento do território, né? Eu acho que uma das vocações do poder público é ordenar o território, é você mediar os diferentes layers, né, de uso, de utilização de seios, de regramento, de tudo ali. E aí eu tive um contato com o pessoal do Centro de Estudos de Gestão Territorial, o CEGOT, da Universidade de Coimbra. E aí eu falei, pô, tem como eu tentar fazer o doutorado aí? Teve o edital, soltaram o edital, eu fui. Partiu Portugal. E fui. Passei, cara, lá 2 anos maravilhosos, assim, entendeu? Estudando muito, conhecendo, assim, como que as ferramentas que eles desenvolveram no decorrer de muito tempo, assim. Bacana. Eu voltei com isso. A minha tese, assim, eu tenho muito orgulho em dizer que a minha tese de doutorado foi aprovada com louvor e distinção lá. Na universidade mais antiga do mundo, inclusive. Exatamente, né? Ela tem quase 800 anos, né? E assim, com louvor e distinção, foi uma honra minha, assim, foi algo que eu falei, pô, valeu. Na minha tese eu falo sobre gestão de recursos hídricos, desertificação no norte do Espírito Santo. Fui desenvolver sobre o Espírito Santo lá. E a minha tese virou depois o meu novo filho, que é o livro. Disponível no Amazon. E na editora também, Dialética. A editora Dialética, ela tem esse fomento, né, de apoiar publicações universitárias, no caso acadêmicas, né, que a gente sabe que é difícil às vezes a gente fazer alguma obra, a gente fazer alguma coisa, assim, dissertação de mestrado, ou monografias, tese de doutorado. Assim, a dificuldade que a gente tem às vezes de publicação. E eles acolheram muito bem a ideia. É um livro aí de quase 400 páginas que destaca desde da configuração regional histórica da região, a ocupação étnica dela, a ocupação histórica, as diferentes ondas de desenvolvimento que a gente teve para para a região norte, né? Assim, é legal
a gente vê como que a região norte do nosso estado, ela tem uma história diferente, muito diferente da nossa região aqui serrana, né? Sim. Entendeu? A gente está falando de uma região com um viés, assim, de uma cultura negra muito forte, né? De uma cultura da comunidade de imigrantes que veio, mas que não ocuparam a região aqui serrana, que foram enviadas para hoje, Colatina, Nova Venécia, um monte de região, de como é que foi a ocupação do território, digamos assim, em diversas etapas, em diversas eras, e como que a gente gerou conflitos territoriais e ambientais com base nisso. Hoje, existe um elemento importante que é o conflito pelo uso da água no norte do Espírito Santo. Nossa, isso aí é... E é conflito, gente, muitas vezes armado, viu? Assim, tem vários relatos disso, a gente relata isso, a gente enfatiza isso, mas que como que essa disputa, e aí entra a política pública da Sudene ali, é como que às vezes se ela não for muito bem articulada, se ela não for muito bem pensada, se não for sensível, ela potencializa o conflito para o lado do mais forte. Essa questão da hídrico, né, é emergente, né? Que bom que Vitória está cuidando das nascentes, né? Que bom. Tarcísio, nas suas experiências que você teve, profissional, você relatou muito aqui nos cargos que você ocupou, e aí uma curiosidade, qual foi assim um momento de uma fiscalização, que seja no IEMA, no IBAMA ou na prefeitura, que você teve um embate, que você chegou ali, te marcou, caramba, essa aí foi dura, mas eu consegui. Sabe? Ou alguma resistência, né? Porque o IBAMA vai lá, solta passarinho, faz as coisas, né? Exato. A gente tem parceria com o IBAMA também, depois do processo de reabilitação, a gente faz a soltura dos pássaros. E qual foi a experiência que você teve, assim, falou, caramba, esse aí foi realmente... Bom, eu acho que foi assim, duro. Eu acho que a minha ida para o IEMA e a minha ida para o IBAMA foram idas, digamos assim, onde eu tive uma oportunidade muito grande de desenvolver muito mais a parte de política pública, a parte institucional. Entendi. O órgão. Então, era uma figura muito de gabinete, digamos assim. Eu não tinha aquela oportunidade até. Certo. Mas, assim, a minha vida de agente na fiscalização ambiental de Vitória, ela é recheada de histórias, assim. Ela tem cada história. Fabulosa aí, pra gente. Cara, vamos contar uma aqui que foi, assim, um dia à noite, tava eu, um colega meu, ali na lancha, mas com uma... tinham mais dois agentes, né, que estavam conosco, que são do núcleo de policiamento marinho da Polícia Federal, aqui do EPOM. E aí, bicho, a gente tava rodando, né, era por volta de uma meia-noite, assim, né, digamos assim, uma noite que não tinha lua, né, então você tem que estar, digamos assim, ali atento. E foi quando a gente viu que tinha no caso, embarcação de médio porte entrando no porto de Tubarão ali, indo lá para aquele parte final ali de Camburi, queria fazer digamos assim, o chamado arrasto, né? Que é a pesca de balão, que é uma ruína ambiental aquilo. Aquilo sai quebrando todo um conjunto de ecossistemas ali de fundo oceânico que, sinceramente, a gente não pode permitir isso. Aí, bicho, ele entra assim, né, como se não imaginasse, né? Aí a gente foi com no caso, a lancha, né, a embarcação só olhando. Quando ele baixou assim o balão, a gente encostou, ele não tinha visto a gente. A gente encaixou a nossa embarcação do lado deles e fizemos a abordagem, né, que a gente pula para outra embarcação, eu e o outro agente da Federal. Rapaz, o cara tomou um susto tão grande que ele estava aqui pilotando a embarcação e eu pulei do lado dele, assim, e o
camarada olhou pra mim, ele tomou um susto, soltou o barco, sem esperar. Ele falou, da onde que vocês surgiram? Eu falei, meu filho, isso aí... Das né? sombras. Ele falou, recolhe agora, o senhor está... será conduzido agora a destacamento. Então, aí tem muitas histórias também de uma época que a nossa fiscalização ela não tinha os recursos adequados, que a gente caía pro meio do manguezal aí, tirava a bota, tirava o tênis descalço, cara. A loucura do caramba, roupa de assim, que não tem a ver. Hoje em dia a gente atua aí... Período de defesa, né, do cara. Exatamente. Hoje em dia a gente atua equipado, com farda, com bota, né? Lancha apropriada. Com lancha, né? Alguns de nós usam arma de fogo, né? Por conta do nível de risco que a gente né? A gente desenvolve. É uma atividade muito arriscada, né? Mas, assim, tem várias histórias. Então, tem desde aquela parte roots mesmo, que a gente atuava muito mais com a emoção. Vamos fazer isso, vamos combater. E hoje, a gente é isso aí, com mais informações, com mais qualidade e que o resultado é, às vezes, bem melhor. Assim, tem muita parte da fiscalização ambiental que a população não vê. Não vê. Entendeu? Porque justamente é na calada da noite, exatamente, operações que não podem ser divulgadas muitas das vezes para preservar o fator surpresa. A gente não pode chegar assim e falar, vamos fazer a fiscalização ambiental na Baía das Tartarugas amanhã à noite, dizendo que estão todos convidados. Não tem como ser assim, entendeu? É verdade. Não tem como, a gente tem que pegar onde, como, quem é que está fazendo o quê, como é que vai ser a ação, a gente entra com a embarcação determinada hora, tem um fator lua, tem um fator maré, entendeu? São variáveis que você tem que gerir. Show de bola. Entendeu? Bacana demais, Tarcísio, nosso secretário de Meio Ambiente, muita entrevista maravilhosa, papo bacana. Muito legal, dava para ficar aqui 10 horas conversando com você, tranquilador. A gente quer te agradecer mais uma vez, Tarcísio, por você ter aceitado o convite, estar participando do nosso programa, né? E é isso, com muita felicidade, a gente agradece a você. E o Tarcísio vai voltar aqui, né? Tem muita coisa para dizer sobre vários assuntos. Em breve voltará para falar sobre clima, para falar sobre outras questões também da Secretaria Ambiental de Vitória. E muito obrigado, Tarcísio, pela sua presença, que abrilhantou aqui mais uma vez como convidado super especial. E é isso, obrigado. E as portas estão abertas. Gente, olha, foi uma ótima oportunidade aqui. Eu nunca fiz isso aqui na vida, entendeu? Acho que eu tenho... Pô, tô tão bem. Parecia que bom, assim, que bom, ótimo, excelente. E assim, é muito bom a gente ter essa oportunidade de mostrar um pouco a nossa história, como a gente pensa, sabe? Como a gente atua. Porque às vezes muita gente tem uma visão lá do secretário de Meio Ambiente como sendo uma figura isolada lá dentro do negócio. Não, cara, a gente quer estar junto, a gente quer, no caso, atuar com todos, a gente quer colaborar com todos. E aqui foi uma oportunidade fundamental. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Assim, essa oportunidade que vocês estão me dando aqui é um reconhecimento à história minha, assim, de como, digamos assim, para eu poder chegar, eu não acordei um belo dia de manhã como o secretário de Meio Ambiente de Vitória. Sim. Tem muita relação que envolve lá os meus estudos com comunidade. Tem muita flecha, né? Indígena, com comunidade quilombola, com comunidade pescadores, tem muito estudo, tem muito envolvimento, tem muita dedicação, tem muito amor. Legal, Tarcísio. Muito amor. Massa. Muito obrigado. Obrigado. Galera, obrigado pela audiência de vocês também. Lembrando que o podcast, o canal é semanal. Semana que vem tem mais um episódio. Nós temos a parceria da Vale e o apoio do Banestes também, uma realização do Instituto Canal. Esperamos vocês na próxima edição. Valeu, brigadão. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.